o chapéu, outro é o branco. E tristeza. Alguém fez tudo junto? Com B. Só botei uma coisa, frase. Olha, que daria um ponto que fizesse assim. Próxima palavra, qual seria? Qual autor? Como é? Junto ou separado? Separado? Peraí, tem com hífen ou sem hífen? Então nós temos coautor separado e nós temos coautor junto. Alguém fez separado sem hífen? Não? Ainda bem, porque ser humilhado. Olha, nós já temos uma resposta. É esta. Muito bem, vamos para a palavra coordenação. Compostos. Coordenação, eu fiz certo. Tudo junto, coordenação? Com dois só, né? Coordenação. Não pode ficar só o aqui, coordenação? Não. Palhaçada, né? E aí, Saulo? Coordenador. Todo mundo ia para a coordenação. Já eu frequentei muita coordenação da escola. Cognição é uma palavra difícil. Tu fechaste 100%? 100%, ele aceitou todas. Porque nós já estamos aqui no sistema. Vamos lá então lembrar das regras do acordo? Olha, nós temos que lembrar que houve o tal do acordo ortográfico, né? E esse acordo, chamado acordo ortográfico, ele data daqui, ó, 2009, 2010. Então nós temos aqui nesse caso o chamado acordo ortográfico. E aí, esse acordo, ele vai dar ali 3 grandes bases. Vamos começar. Pela análise do acordo, os idênticos se afastam, os diferentes se atraem. Então, atenção para as bases do acordo ortográfico 2009 e 2010. Quando você pega, por exemplo, a palavra micro-ondas. Quando você pega micro-ondas, micro termina com O, ondas começa com O. Vocês estão percebendo que é a mesma letra? Os idênticos se afastam, os idênticos se repetem. Então, toda vez que a primeira palavra terminar com letra idêntica, ó, idêntica à letra que está iniciando a palavra seguinte, nós somos obrigados a usar o hífen. É o que vai acontecer, por exemplo, com a palavra contra-ataque. Então, o governo já anunciou, haverá um contra-ataque. Contra termina com A, ataque começa com A, são letras idênticas. Vocês estão vendo? Hífen obrigatório. Então, micro-ondas, contra-ataque, ou quando você diz, eu estou doente, eu vou tomar um anti-inflamatório. E aí, quando você fala anti-inflamatório, você tem aqui o anti e o inflamatório. Vocês estão vendo aqui, gente? Sim. Então, são letras idênticas que vão se repelindo. E isso serve também para a consoante. Quando você pega, por exemplo, a palavra subbase. Então, você diz onde fica a subbase do governo. Bem, aqui está a análise. Os idênticos precisam se repelir. É uma base do acordo ortográfico. Os idênticos se afastam. Se os idênticos se afastam, os diferentes se atraem. É o que vai acontecer, por exemplo, com a palavra anteontem, que o povão chama de ontonte. Então, quando você tem, por exemplo, o anteontem, ante termina com E, ontem começa com O. Então, são letras diferentes. Os diferentes se atraem. A mesma coisa quando você tem a palavra, por exemplo, autopeça. Então, quando você pega a palavra autopeça, auto termina com O, peça começa com P. Vocês estão vendo? Ou ainda numa outra análise, por exemplo, quando você pega a palavra autoescola. Olha a autoescola aqui, ó. Autoescola. Auto termina com O, escola começa com E. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, na base do acordo,
os idênticos precisam se afastar e os diferentes serão atraídos. Isso, os opostos se atraem. É por isso, por exemplo, que a palavra infraestrutura hoje se escreve tudo junto. Infra termina com A, estrutura começa com E. Então, essas bases são fundamentais não só para a prova de língua portuguesa, na ideia de ortografia oficial, mas também para a redação que vocês vão produzir. Tá legal? Então, isso é muito importante. Professor, Foi. coordenação não entra aí por quê? É uma regra à parte, vem daqui a pouquinho. Deveria entrar, né? Porque terminar com O, começa com O, né? Muito bem, vamos caminhando. Os idênticos se afastam, os diferentes se atraem, e nós temos uma terceira grande base para o acordo. Toda vez que a segunda palavra começa com H, o hífen é obrigatório. É o que vai acontecer, por exemplo, com a palavra semi-hospitalar. Então, quando você pega o semi-hospitalar, perceba, a palavra, a segunda está começando com H, hífen é obrigatório. Ou numa outra análise, também quando você pega a palavra super-herói. Quando você pega a palavra super-herói, está aqui, ó. Vocês estão entendendo? Então nós temos semi-hospitalar, super-herói. O que mais que nós temos aqui, gente? Não entra aí? Não porque o ser é verbo. Aí aqui são só prefixos, não pode ser verbo. Quando você pega, por exemplo, o super-homem. Super-homem, entenderam? E assim por diante. Posso pensar no anti-higiênico, então anti-higiênico. Bem, então são ideias que aparecem de fato, e aí toda vez que você começa com a letra H, o hífen vai ser obrigatório. Então são três grandes bases do acordo ortográfico 2009 e 2010. Essas bases, elas vão nortear boa parte do que vem depois. Existem coisas que vão fugir daqui, mas boa parte das coisas, das regras que virão após, tomam por base isso aqui. Vocês conheciam essas artimanhas do acordo? Vocês lembravam? Não? Tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque isso foi assinado em 2009, tá? Eu se lembrei. Continuando. Aí, dentro dessa análise ainda, o que vai acontecer? Atenção, o acordo diz o seguinte, que quando você pega três prefixos, os prefixos super, hiper e inter, esses três prefixos, eles vão exigir o hífen em dois momentos. E aí você tem a obrigação de saber, porque você já vai tomar por base o trio, o tripé. Então, para que super, hiper e inter aceitem o hífen, a palavra seguinte deverá começar com qual letra? H. Só H? H, porque tu sabes que sempre que começa com H tem hífen. Mas qual é a outra? R. Então, H e R. Por que o R? Porque você vai ter o idêntico. E por que o H? Porque sempre que você começa com H tem hífen. Entenderam? Então, quando você pega, por exemplo, a palavra super higiene, tem nesse caso o hífen. E quando você pega a palavra hiper requintado, então toda vez que a segunda palavra começar ou com a letra H ou com a letra R ou H, nós somos obrigados a usar o hífen. Entenderam? O H, porque sempre que a segunda começa com H tem hífen, e o R, porque vai ser semelhante. Lembra que os semelhantes, eles se afastam? Então você percebe que o acordo ortográfico, ele criou um quarto caso. Mas esse quarto caso é desnecessário. Não era necessário de criar isso aqui. Era só acoplar a história do hiper, super e hiper com H para cá, ó, são letras idênticas. E era só acoplar hiper, super e hiper com o H
para cá. Com R seria aqui, porque são idênticos, e com H seria aqui. Quer dizer que o acordo ele começa a criar casos de forma desnecessária. Muito bem, aí ele continua. E ele fala que o prefixo sub vai exigir hífen em 3 momentos. Desses 3 momentos, 2 tu tens a obrigação de saber. 1 eu vou te falar, mas 2 tu já tens que saber. Quais são? Quando começar com H, porque sempre começa com H tem hífen, é o que vai acontecer com a palavra sub-humano. Qual é a outra? B. B de bola, porque vai ser idêntico, é o que vai acontecer com subbase, e a novidade é o R. É o que vai acontecer, por exemplo, com sub-região. Aí você diz, tá, professor, beleza, o H já entendi, começou com o H tem hífen. O B também, porque é idêntico, mas o R, o que tem a ver o R? É porque o R, numa leitura muito rápida, se você juntar tudo, como é que pode sair isso aí? Subregião. Na tentativa de dar uma segurada para não sair um subregião, o que faz o acordo? Ele diz, vamos colocar o hífen, porque lá na frente pode vir acontecer uma tragédia. E aí, nesse caso, o sub vai exigir aqui, ó, prefixo só aqui. Se você escrever a palavra suboficial, com hífen ou sem hífen? Não começa com? Sem hífen. Subchefe, com hífen ou sem hífen? Não começou com C? Sim. O hífen para o sub é só com esses 3 aqui. A palavra supermercado, com hífen ou sem hífen? Sem, porque o super só aceita hífen com H e com R. Mercado começa com M. Se você falar assim, uma superinflação. O Brasil vive um momento de hiperinflação. Junto ou separado? Junto, porque hiper, a inflação não começa com I, você só usa hífen para H e R. Então, hiperinflação é tudo junto. Vocês entenderam? Muito bem. Aí, atenção para o que vai acontecer agora. Quando nós pegamos essa palavra aqui, ó, como é que tu pronuncias a primeira? Como é que tu pronuncias a segunda? Como seria a primeira? Carro. E a segunda? Carro. Toda vez que a letra R estiver entre vogais, o som vai ser Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. E para que o R volte a ter som de R, você vai ter que duplicar. Aí fica carro. Fora isso é Ra, Ré, Ri. Entenderam? E aí dentro dessa análise, então, olha o que vai acontecer. O R, entre vogais, muda o seu som. Sabe quem também muda o seu som entre vogais? O S. Quando você pega, por exemplo, essa palavra aqui, ó. Lembra que a família do S é Sa, Se, Si, Só, Su. Quando você tem o S entre vogais, como é que fica o som? Zá, Zé, Zi, Zó, Zu. Lembra que a letra S entre vogais vai ter som de Z. Por isso que a palavra casa se escreve com S, mas o som é de Z. Raposa se escreve com S, mas o som é de Z. Então, S entre vogais tem som de Z. É pensando nisso que eu apresento a vocês a palavra antissocial. Atenção! Antissocial, antigamente era assim. Então você dizia, o teu irmão é muito antissocial. Isso que ele é. Gente, tu estás percebendo que o anti termina com I e que o social começa com S? Não são letras diferentes? Pela lei da gramática, observe o quadro, letras diferentes derrubam o hífen e juntam tudo. Então façamos o que diz a gramática. Quando você derruba o hífen e junta tudo, como é que vai ficar? Antissocial. Pega esse termo, é muito antissocial. E aí por quê? Porque o S está entre vogais. E aí nesse momento, o acordo ortográfico se vê em uma situação complicada. Porque ele nos obriga a derrubar o hífen, já que são letras diferentes. A ortografia ficou bela, mas a fonética foi fortemente atacada. E aí nesse caso, toda vez que terminar com vogal,
e a palavra seguinte começar com S, não basta juntar, tem que duplicar, para que nós possamos manter o som. E é por isso que o antissocial é tudo junto. Ou seja, toda vez que a primeira palavra terminar com vogal e a palavra seguinte começar com S, nós não apenas derrubamos o hífen, nós não apenas juntamos, ainda temos que duplicar. É o que vai acontecer, por exemplo, pasmem, com a palavra Mega Sena. Mega Sena não está escrito assim lá naquele talão, porque é nome próprio, é nome da marca, e não vou mudar. A patente é minha, a marca é minha, eu escrevo como eu quiser. Mas em uma prova, tem que ser assim. Porque é nome próprio, né? Isso, é nome próprio. Aí Mega Sena, Mega não termina com A, Sena não começa com S, são letras diferentes. Só que se você só unifica Mega Sena. Entenderam? A mesma coisa vai acontecer com a letra R. Quando você pega, por exemplo, a palavra mega revisão. Então, mega revisão. Se você só juntar assim, ó, fica mega revisão. Então, não dá, né? Você vai ter que duplicar a coisinha aqui. E aí fica mega revisão. Quando é que você vai ter essa duplicação? Quando? Quando a primeira palavra terminar em vogal e a palavra seguinte começar com R ou com S. Sempre. Vamos começar a arriscar então? Entenderam a história do antissocial, gente? Não termina com I, não começa com S, não são letras diferentes. Tem que juntar. Só que se você só junta, fica antissocial. O S tem som de Z. Então, por isso fica assim. Ó. Entenderam agora? Muito bem. Autorretrato. Como é que fica o autorretrato aqui? Mesma situação, né? Não termina com vogal, não começou com R, então tem que duplicar. Então é por isso que autorretrato é assim. Vocês estão entendendo isso? Semi-hospitalar. Por que a forma correta é esta? Porque não começou com H. Se começa com H, hífen obrigatório. Contra-ataque. Terminou com A, começou com A. Letras iguais. O que acontece? Se afasta. Autoescola. Não terminou com O, não começou com E. Então o que vai acontecer? Se junta tudo. Subbase. Terminou com B, começou com B, letras idênticas. Hífen. Coautor. Vamos lá. Anota que eu vou digitar para vocês. Posso digitar? Os prefixos, são dois, tá? Os prefixos, aí vocês colocam aí entre aspas. Co, tá bem aqui, ó. E re. Os prefixos co e re. Nunca, aí faz um escândalo com esse nunca. Circula, pinta, sei lá, faz alguma coisa. Os prefixos co e re nunca virão hifenizados. Nunca virão? Hifenizados. Mas eu não sei escrever, nunca virão com hífen. Os prefixos co e re nunca virão com hífen. Nunca, tá, gente? Nunca mesmo. Então, quando você escreve assim, ó, reuse, reutilize, reveja, coautor, a palavra coordenação, co não termina com O, coordenação não começa com O, letra idêntica, né? Era para separar, igual o micro-ondas. Só que o co tem vida própria. Ele tem vida dele e ele não se mistura com essas gentalhas aqui. Então, a gramática diz que ele sempre vem sem tanto o qual quanto ele. Entenderam? E aí vamos finalizar a aula, façam rapidinho, as questões 6, 7 e 8 para nós partirmos imediatamente.
Já, pô? Vamos embora para nossa casa. Vocês têm casa ainda? Qual foi a letra número 6? Essa número 6, na verdade, não era para vocês terem feito, porque nem está no programa de vocês, mas a alternativa correta é a B de bola. Quando você pega o autopeça, esse auto aí não é um prefixo, tá? A gramática coloca como radical mesmo. Mas não está no conteúdo programático, só marque a B de bola aí. A sétima e a oitava que estão. Qual foi a letra da sétima? C, porque sobre humano. O humano não começa com H, tem que ter hífen. Inter termina com R e regional começa com R. Então, alguém marcou outra? E a oitava? Onde é que você vai usar o hífen aí? Na D de dado, porque sub só aceita hífen quando começar com R, H e P. E aí está aqui o repetício. D de dado. Tchau, gente. Valeu. E o gabarito pro ponto de casa é ó. A sexta é a B de bola. Sétima a C, né? E a oitava a D de dado. Obrigado, professor. Dona. Cuidado, professor. Até mais. Mais pai para São Brás. Essa não.